Olá, paz do Senhor a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para juntos conversarmos sobre a lição do pão da proposição. Eu queria enfatizar aqui que este canal do YouTube ele é para esboços, ou seja, esboços da lição, e o esboço é para quem vai ministrar aquela aula. Então, o que está acontecendo? Algumas pessoas estão me reclamando de que os alunos estão assistindo esses vídeos que eu estou criando para contender com os professores. Gente, não façam isso, não é esse o intuito. O que precisamos aqui é de conversar sobre as Sagradas Escrituras e sobre os assuntos. Esse canal ele é direcionado para quem vai dar a aula e não para os alunos. Então, os alunos não precisam de esboço. Esboço é para quem vai ministrar a aula. Então, se você é aluno, se comporte como tal. Não queira estar criando problemas com os assuntos desse vídeo, que as pessoas estão começando a ter problemas com as afirmações que eu estou dando aqui, e os professores, alguns deles, não conhecem o assunto, então fica complicado, quer dizer, fica um bate-boca que não é necessário isso, gente. Então o assunto aqui é esboço, são os assuntos que eu coloco, que não são para você chegar lá na classe e estar desafiando o professor, não. Esse é um assunto para que o professor avalie, estude, confira para ver se é da opinião dele também, se eu estou falando corretamente ou não, porque ele pode não concordar, é um direito dele, um direito de cada um, e pronto, eu tenho as minhas ideias e eles têm as 10 ideias deles. Mas não vamos criar confusão na sala dele, eu peço em nome de Jesus, somos cristãos. Então, vamos começar sobre os pães da proposição. Proposição ou pães da presença. Pães contínuos. Pães da presença por quê? Porque simboliza a presença de Cristo? Não. Os pães da presença apontam para Cristo? Não. Os pães da proposição simbolizam Cristo? Não. Aí você diz, mas por que não? Porque a lição está dizendo? Não. Veja bem, são 12 pães. Então 12 pães simbolizam 12 tribos de Israel. Não tem nada com Cristo. Se fosse Cristo, seria um pão só. Mas está dizendo que Jesus é o pão da vida. Sim, e o que foi o pão da vida? Foi o maná, o pão da vida que desceu do céu. É pão, é sim, mas não os pães da proposição. Os pães da proposição não podem ser misturados e nem igualados ao maná. Aquele maná foi o pão da vida que deu vida aos judeus, era alimento dos judeus, não tem nada a ver com pães da proposição. Então, o maná, quando Cristo diz eu sou o pão da vida, ele está dizendo que é o maná, simboliza o maná, o que ele estava falando, não tem nada a ver com pães da proposição. Olha, não tem uma simbologia aí, não é cristológica. Simbologia não é cristológica, apesar da lição dizer que é. Por que não? Porque se fosse cristológica seria um. Então, é pão da presença? É. Então, os pães da proposição não é o mais perfeito símbolo de Jesus Cristo, de jeito nenhum. Ali simboliza as 12 tribos de Israel e não o Messias. Aí você diz, mas e a presença de Deus? O tabernáculo é que significa a presença de Deus. Que Deus diz, faça um tabernáculo, Êxodo 25:8, se eu não estiver enganado.
façam um tabernáculo, um santuário, e eu habitarei no meio do meu povo. Então, a presença de Deus estava no tabernáculo em si. Tudo o que havia no tabernáculo apontava para Cristo. Ok, tudo bem, mas os 12 pães simbolizavam o quê? A presença de Deus nas tribos de Israel. Então, ali não é a presença, os pães. A presença de Deus é o templo, e no templo havia as 12 tribos de Israel. E a luz iluminava, claro, o tabernáculo na área santa, mas estava voltado, estava de frente aos pães. Então a luz iluminava os pães, as 12 tribos de Israel. Então não podemos pegar pão e dizer que aqui é porque é pão, é Jesus Cristo. Gente, há uma simbologia muito grande em várias passagens que temos falando sobre pão. E você não pode pegar os pães da proposição, que são 12, e dizer que os pães da proposição simbolizam Jesus Cristo. Não, são 12 e não um. Então, quando falamos de pão, nós também somos pães. Então, é preciso distinguir, separar e encaixar cada parte que fala de cada pão. Leamos aí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então aqui está falando que nós fazemos parte de um único pão. Não tem nada a ver com as 12 tribos de Israel, com os pães da proposição, que tudo aquilo ali se findou, se acabou com a morte de Cristo. Nada mais daquilo existe. Então, quando Deus pede em Êxodo 25 e 30, ele diz: coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam diante de mim. Então, aqueles pães eram da presença de quem? Das 12 tribos de Israel. Então, pegar pão e dizer que é Jesus é o pão da proposição é um grave erro. Jesus é o pão da vida, é isso que devemos afirmar. E não que Jesus era os 12 pães. Os 12 pães, eles eram alimentos, sim, mas só para os sacerdotes. Não era o pão para todos. Por isso que diz, coisa santíssima é para os sacerdotes. Então, santíssima para os sacerdotes era separado para os sacerdotes. E eram comidos por eles. Não era para Deus, era simbolicamente, simbolizava as 12 tribos de Israel e os sacerdotes, que seria a tribo de Levi, uma 13ª tribo, em dados momentos. Então seria o alimento para o sumo sacerdote e seus filhos. Quer dizer, não tem nada a ver com o sacerdote, que simboliza Jesus, a presença de Cristo, de Deus ali, e nem foi alimento para judeu, nem para ímpio. Não é o pão da vida, não aponta para Cristo, simboliza as 12 tribos. Se fosse Cristo, só existiria um pão. No entanto, são 12 pães que ali tem. Então, vamos pegar um texto aqui em João capítulo 6, versículo 31 a 35. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, e lhe dei a comer pão do céu. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre este pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. No versículo 41, eles criticaram Jesus porque ele disse que era o pão que desceu do céu. Aquele pão ali, Cristo, quando diz eu sou o pão da vida, não está falando das 12 tribos de Israel, não. Ele está falando do maná.
Isso é citado, então leiam João capítulo 6, do versículo 31 em diante, e lá vocês verão que não tem nada a ver com esse pão que as pessoas colocaram aí como sendo pão. Não tem a mínima lógica afirmar uma coisa desse. O pão, ele tem a simbologia também do alimento dado apenas aos judeus. Então, aquele pão que seria o quê? Aquele pão que desceu do céu, que seria Cristo, foi dado para quem? Para nós os gentios? Não, para judeu. Foi promessa deles, foi para eles. Eles rejeitaram. Então, pelo fato deles terem rejeitado, nós fomos feitos filhos de Deus. Então, quando lemos João capítulo 1 e versículo 11 em diante, temos ali claramente que Jesus não veio para os gentios, veio para o que era seu. E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não pertenciam, gente, à descendência de Israel, não tinham, não eram circuncidados, que a salvação dependia disso. Não guardavam o sábado, não obedeciam às leis, não tinham Deus, Efésios 2 e 11, não tinham Deus, não tinham promessa, não tinham Cristo, não tinham nada. Mas como ele foi rejeitado, através dessa rejeição, nós fomos aceitos. Então, quando ele chega para aquela mulher cananeia, que ela grita e ele nem liga, vai embora e diz: eu não vi senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pula na frente dele, grita: Senhor, socorre-me. Ele dá uma cartada e diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Nós. Esse pão que é Cristo, pão da vida, que só foi dado aos judeus, foi dado para eles. Então, filhos eram eles. Nós fomos feitos filhos através da rejeição dele, porque não éramos filhos. Então ela pediu as migalhas a ele e ele deu migalhas. Então, dentro do contexto por ser pão de Cristo, hoje nós temos Cristo, participamos deste mesmo pão, conforme o texto acima que eu li neste vídeo, e estamos aqui pela misericórdia de Deus, e ai de nós se não fosse Cristo. Então é preciso, dentro da lição, separar o que é o pão da proposição, o que é o pão, porque Jesus, quando ele estava lá com os discípulos, ele disse: aquele a quem eu deixo um pedaço de pão molhado no prato, que seria uma honra na época, e deu ele a quem? A Judas. Então, assim que ele comeu o pão, quem entrou nele foi Satanás. E Jesus disse: olha, o que tu tem para fazer, faz depressa. Então, foi através de um pão molhado que ele deu para Judas. Então, há um outro contexto aí. Temos o Melquisedeque, que era rei de Salom, trouxe pão e vinho para Abraão. Aquilo ali foi um ritual. Abraão não precisava de comer pão e vinho, ele era riquíssimo, mas ele passou o sacerdócio para ele, e nele saíram da sua descendência as tribos de Israel. Então não podemos misturar uma coisa com outra dentro do contexto final, nesse sentido. Olha, Levítico 21 e 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor, defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Sacerdote queimará ofertas no altar. Então, a oferta do pão para Deus tinha que ser sem falhas por parte de quem oferecia a Deus. Aí você não pode pegar esse texto e aplicar e fazer inúmeras alegorias. Gente, é muita complicação. Então, para finalizar o assunto,
para se falar de pão da proposição, simboliza 12 tribos de Israel. Por quê? Porque são 12 tribos, são 12 pães. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não vamos colocar Cristo aí, porque quem foi Cristo? Um homem que teve início. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então é Colossenses 2:9, se não me engano, que eu estou sem a Bíblia aqui. Então, quem foi Cristo? Um homem que nasceu, que foi gerado no ventre de Maria. Então, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. 1 Pedro. Nele habitou. Então, a divindade ela é eterna. Mas quando se fala de Cristo, aquela divindade habitou em um corpo e recebeu o nome de Jesus. Olha, darás o nome de Jesus. Então, ali nasceu um homem. E quando ele volta ao céu, então está lá o Salmo 24. Abram-se, ó portas, as vossas cabeças. Quem vai entrando? O Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória não tem imagem. Ele é a imagem invisível. A imagem do Deus invisível está em Cristo. O Rei da Glória nunca saiu de lá e vai entrar. E como é isso? Isso é uma das provas de Cristo no Velho Testamento. É o Salmo 24. Então, gente, um grande abraço a todos vocês. Os 12 pães simbolizam as 12 tribos de Israel. E Jesus é o pão da vida. Amém. É o pão que desceu do céu. Qual foi o pão que desceu do céu? O maná. Então, ele é o símbolo do maná. Então, não vamos aplicar as situações erradas dentro do contexto, não. A gente tem que atentar. Nós somos inteligentes, precisamos entender o seu contexto atual, as suas aplicações, e não acreditar que a simbologia cristológica, os pães da proposição, é um símbolo perfeito de Jesus. Em uma das perguntas aí, tá dizendo o que é, como era, o que simbolizava, a pergunta número 4. Então, a resposta é: os pães não simbolizavam a presença de Deus no meio do seu povo, e sim as 12 tribos de Israel. Precisamos sempre falar o que está sendo dito nas Escrituras. Porque a pergunta é: o que eles simbolizavam? A resposta é: os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Não. Simbolizava, aí mostra o Jeremias 32:38. Não tem nada a ver com essa afirmação. Não tem nada a ver. Então, os pães da proposição simbolizavam o que? A presença das 12 tribos de Israel dentro da presença de Deus, que seria o tabernáculo. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz.